Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu tenho aqui comigo um homem que acho que os números aqui falam por eles, e gostaria de citar aqui só alguns que eu separei, tá? Temos aqui o maior cestinha da história do basquete, com 49.737 pontos. Maior cestinha da história do basquete em Olimpíadas, com 1.093 pontos. Maior número de participações de um jogador de basquete em Olimpíadas, com 5. Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona e Atlanta. Recorde dividido com Teófilo Cruz e o Andrew Gaze. Maior cestinha em um jogo de basquete nas Olimpíadas, com 55 pontos contra a Espanha. Em Seul, 88. Cestinha em 3 edições do torneio masculino de basquete das Olimpíadas. Jogador com mais cestas de 3 pontos, 2 pontos e lances livres em Olimpíadas. Cestinha do Campeonato Brasileiro em 10 edições. Cestinha do Campeonato Italiano em 8 edições. Cestinha da Copa Europa em 2 edições. E maior cestinha da Seleção Brasileira com 7.693 pontos em 326 jogos. Uma média impressionante de 23,5 pontos por jogo. Oscar Schmidt. Dá um trampo falar esses números aqui, hein? Eu tô vendo, você está, como é que chama? Que honra poder estar com você aqui, Oscar. Obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal, obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Como é que você tá? Tô bem, pô. Quiseram me matar aí, mas não conseguiram, né? Eu sou o cara que falei com Deus. Você sabe que quando o Ayrton Senna disse que falou com Deus? Eu também falei com Deus. Falar com ele não é bater um papinho à toa. Falar com Deus é um momento de concentração extrema, onde você vê o jogo em câmera lenta, mas você não está em câmera lenta. Eu tive essa sensação assim umas de 20 a 30 vezes. E é um momento incrível. E isso é falar com Deus. Imagina o Ayrton Senna que tem aquele carro à disposição. Imagina ele. Ele falou com Deus o tempo todo. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas histórias recentes do Oscar, algumas coisas que ele passou, um pouco do currículo dele aqui. Mas antes quero deixar uns presentes aqui de nossos patrocinadores pro Oscar. Oba, adoro presente. Pra começar aqui com um presente dos nossos queridos da Cueca Story Comprar Cuecas aqui, ó. Essa é uma cueca antimicrobiana. Beleza. É uma cueca incrível aí, que não pega odor, não pega cheiro, super confortável. É que você não mija que nem eu. Acho que esse daí já bota a prova. Eu sou a grande prova se pega cheiro ou não. Mas essa é muito boa para praticar esporte, para quem gosta de fazer exercício. A Cueca Store aí tem diversas opções para você comprar essas cuecas. Então, se você quiser, pode aproveitar o mega cupom de desconto que a gente tem aqui, ó, MHM15, para 15% de desconto nas suas compras de cuecas. O QR Code vai estar aqui na tela para vocês escanearem e comprarem. E vocês podem comprar tanto cueca boxer como cueca slip, samba canção, jock strap para quem quer praticar esporte. Tem cueca com enchimento. Essa não. Não. Mas essa é uma cueca boxer. Mas se quiser um jock strap, eles têm também. Por favor. É mesmo? É. Essa é boa, né? Eu jogo futebol hoje, né? Mas é boa pra fazer esporte, Tenho né? um time de futebol. Você tem um time de futebol? Tenho um time de futebol. Mas você é técnico ou jogador? Não só eu sou jogador. E todo mundo tem que passar a bola pra mim. É isso. Funciona desde os anos 70? Funciona há bastante tempo, mas a gente não joga tanto assim. Então eu tenho, por exemplo, Paulo Sérgio joga no meu time. É mesmo? É. Você joga de quê? O que eu jogo? Faço gol, caralho. É isso. É isso, é o que importa. Centroavante grande, o maior centroavante do Brasil. Como é que tá a cabeçada? Tá boa. Bola bem na área, é gol. Com os passos que os caras dão, meu, puta merda. E a gente tem mais um presentinho aqui pro Oscar, que é um presentinho dos nossos queridos da Manual. Da Manual. O que é isso aqui? Manual é uma empresa que eles oferecem aí serviços contra a queda de cabelo, Oscar. Opa. Essa daí, ó, você vai receber... Vou precisar entrar nessa fila aí. Já? Já. Eles oferecem, estão mandando aqui esse Power Shampoo e essa Biotina daqui. São ótimos para tratamento de cabelo. Não, o seu tá dentro dessa caixa daqui. Que é igualzinho, mas é muito bom também. Tá aí. Opa. E, pra quem não sabe, a calvície, ela atinge 50% dos homens e pode afetar aí diversas áreas da sua autoestima. Beleza, hein? Power Shampoo. É isso, ó. Isso aqui? É uma biotina. Pra saúde do seu cabelo. É tipo uma vitamina que você toma que ajuda o seu cabelo a continuar crescendo forte, nas vitaminas dele. Hoje. É isso aí. Ó, a Manual, ela oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com cada caso, todos prescritos e acompanhados por uma equipe médica. Os tratamentos são para os casos mais iniciais, mas também são para os casos mais avançados. São para tudo quanto é tipo de caso
você tiver de queda de cabelo, a manual serve para você. Se você fizer o tratamento de maneira contínua, os resultados começam a ser visíveis a partir do 4º mês de uso. Todas as entregas aí de manual são feitas de maneira rápida e discreta e grátis. E a gente também tem um cupom, ó, Obrigado, cara. no QR Code que tá aqui na tela, Podcast MHM, dá 40% de desconto no seu primeiro pedido. O link vai estar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Aproveitem. Recados dados? Pô, é verdade, eu comecei ontem lá. Lembrando vocês que vocês gostam aqui do podcast, gostam dos Kart Meet. E lembrar de vocês curtirem esse episódio daqui pra gente. Se você estiver ouvindo aqui nas plataformas de áudio, avaliar a gente aqui com a maior avaliação, ou a avaliação que vocês acharem que a gente merece. E a coisa que você mais pode fazer pra gente, que é de graça e ajuda muito, é compartilhar. Compartilhar com seus amigos, compartilhar com pessoas que gostam de basquete, que são fãs do Oscar, compartilhar com sua família, ou só compartilhar no grupo do Zap pra ajudar a gente. Oscar, você tem uns tênis bons aqui. Eu tenho alguns tênis esse aqui. Esse aqui é maravilhoso. Esse é clássico. Esse aqui é do Michael Jordan. Esse é um Jordan. É o primeiro tênis dele. Sim, esse é o Jordan 1. É. E... Olha esse aqui, cara. Qual que é? Eu pensei que era cor de rosa, mas não é. Não, esse não. Na Tem luz é cor de rosa. tem um rosa ali. Que eu Esse tenho. aqui também. Não, mas esse aqui não é. Esse é o melhor. Esse daí é. Também. Cara, eu vou te falar, você tem uns tênis bonitos aqui. Eu tenho coleção, a maioria de basquete, se você parar pra reparar. Mas apesar de eu não jogar, até porque não faria muita concorrência, não ajudaria muito aqui no time. Oscar, quando eu tava pesquisando pra pauta, lendo um pouquinho sobre você, sobre a sua história, vendo algumas entrevistas que você fez, uma parada que eu vi que as pessoas falam muito, associam muito ao nome dos Kart Meet, essa questão da excelência. Ah, sim. Como é que é para uma pessoa alcançar esse nível de excelência que você alcançou na sua profissão? É muito sofrimento, cara. Se você não treinar, você não vai conseguir. E a minha vida foi treinamento. Eu sou produto de treinamento. Acredito muito nisso. E até o meu último dia de carreira, eu treinei para ser melhor. Não conseguia, né? Porque parei com 45 anos. Mas eu tentava ser melhor. Todos os dias da minha vida eu tentei ser melhor. E eu costumava fazer pelo menos 500 arremessos depois de um treino, né? Pelo menos 500. Eram 2 treinos, então era pelo menos 1000. E depois ficou muito fácil aquilo, né? Daí eu falei, agora eu só vou para casa quando fizer 20 seguidas sem errar de 3 pontos. E geralmente ia na primeira, no máximo na terceira, porque eu já estava treinado, já tinha arremessado um monte. Mas e quando não ia? Teve um dia que eu levei quase 2 horas para fazer as 20, que eu tinha chutado 1000. Caramba! É assim, pô. E se você não fizer isso, você não vai longe. Essa que é a verdade. Mas não chega um momento na sua cabeça que assim, que já tem... Porque você sempre foi reconhecido por ser esse grande atleta, a fama de Mão Santa, a maior cestinha... Mão Santa não tem nada, mão treinada. Essa que é a verdade. Mão Santa, vê se pode. Todo brasileiro adora milagre, né? Mas não chega uma hora que você fala assim, putz, eu sou o brabo? Nunca chegou esse momento pra você? Eu sou muito bom nisso? Não. Eu treinei bastante até o fim da minha carreira. Mas treinei com vontade. O treino não me pesava muito. Aí teve um dia, no meu penúltimo, eu tinha 44 anos, aí eu costumava, o moleque ia embora, eu falei, você tá indo embora? Eu falei, eu tô cansado. Então tá bom, pode ir embora. Eu vou arremessar 100 pra você, amanhã você vai estar melhor. E o moleque saía assim, pô, mas no outro dia seguinte ele ficava mais um pouquinho. Esse era o meu objetivo. Aí um dia, eu treinava 2 vezes no Flamengo, meio-dia, né, que eu já tinha treinado 2 horas, eu estava indo embora, porque aquele dia eu estava mal. Aí o Rato, que era o nosso armador, que é um grande amigo meu, Chimitão, fala, Rato. Aí ele falou, tá indo embora, né? Então pode ir embora que eu arremesso 100 pra você, amanhã você tá melhor. Eu falei, eu não vou levar isso pra casa, só faltava essa. Aí eu falei, Rato, agora você me provocou. Você só vai embora quando eu for embora. Vamos fazer melhor. O time do Flamengo todo só vai embora quando eu for embora. E chama o Olívia que já foi pra casa. Isso era meio-dia. Aí eu liguei pra Cris, né? Falei, ó, passa na lanchonete do Flamengo, pega uma bolsa grande, recolhe tudo que tiver lá de comida, né? E ela trouxe. Falei, o que aconteceu? Eu falei, não, você vai entender quando você chegar aqui. E isso era meio-dia. Aí eu imagino o Rato, né? Oscar é assim mesmo, daqui a pouco a gente vai embora, vocês vão ver. Era meio-dia, 1 hora, 2 horas,
agora vocês podem parar por 10 minutos para comer. Mas não acabou, não. Depois vocês vão voltar a treinar. 3 horas, 4 horas. O treino era de tarde, era das 6 às 8. Aí o Miguel chegou. Eu falei, pô, o que está acontecendo aqui? Miguel era o quê? O Miguel era o técnico. Tá. E o que está acontecendo? Eu falei, isso aí é coisa do Oscar, pergunta para ele. Aí eu expliquei para ele tudo, né? E aí ele deu um rachão, né? Eu falei, era 5h30, eu falei, ó, podem tomar banho que a gente vai treinar das 6 às 8. E os caras estavam orgulhosos de estar ali até essa hora, treinando. Uma coisa do outro planeta isso. Você vê, eles nunca treinavam, mas esse dia eles treinaram o dia todo. Aí nesse racha que o Miguel deu, ninguém errou um arremesso. Pra me dar razão, né? Falei, tá vendo aí, ó? Vocês metem bola pra cacete hoje, é ou não é? Tem uma discussão, Oscar, que a gente fala muito, principalmente no mundo do futebol, que é essa questão do Messi e do Cristiano Ronaldo, que um é o talento puro, o outro é a dedicação pura. Você acha que tem essa coisa do talento versus a dedicação? Ah, tem. Muita gente acha que tem, mas eu acredito que a força de vontade está acima de tudo. Quando você quer, você consegue. Quando você treina muito, você consegue. E o Cristiano Ronaldo é exemplo do cara que treina, né? O Messi já é argentino, então ele treina de vez em quando. Então, eu gosto muito dos dois e, sobretudo, gosto do Cristiano Ronaldo, porque do mesmo jeito que eu treinava muito, ele treina muito. E aí ele é o produto do treino que ele faz. E você acha que será mais dedicação do que talento? Era mais dedicação mesmo. Entendeu? E eu acredito que qualquer pessoa, se ela cumprir os requisitos de treinamento, ela vai virar um jogador melhor. Mas certeza absoluta. Entendeu? Eu acredito muito no treinamento e sempre acreditei, né? Sempre fui conhecido por treinar muito, nunca me pesou treinar. E foi bom, minha carreira, porra, minha vida, né? Parece um conto de fadas, cara. O tanto que eu treinei, aí ganhei as premiações melhores que existem. Quem acha que tem premiação melhor que o Hall da Fama americano, não existe nada melhor que isso. Primeiro, você não sabe quem vota em você. Não sabe. E nunca vai saber quem votou. Caramba. É assim. Aí eu tinha que agradecer, né, as pessoas e as entidades com as quais eu joguei. E aconteceu o seguinte, eu sei que para cada pessoa eu tinha uma historinha boa, né, porque eu agradeci os melhores técnicos, que eu conto nas minhas palestras todas as histórias engraçadas dele, e fiz uma historinha para cada um, inclusive dos jogadores, né. Contei do Marcel, a gente falei, nós ganhamos daqui dentro, é a casa de vocês, aqui não é a casa de vocês? Não é aqui, né? É Indianápolis, tá bom, então não foi aqui, foi em Indianápolis. E com esse negócio aí, cara, rapaz, fiz gente chorar lá. Caramba. Gente chorou, mas um homem grande já de idade, e a mulher deu os dois chorando, foi isso que eu vi, né? Aconteceu assim, eu estava dirigindo em Orlando, né? Dirigindo, de repente toca o telefone, viva a voz, lógico. Aí eu atendo, oi, alô? Aqui é o Gerbich, da FIBA. Eu queria dizer para você que você entrou no Hall da Fama. Eu falei, porra, você está me falando agora? Já entrei faz tempo no Hall da Fama, rapaz. Ou você não lembra que naquele Mundial pararam o jogo no meio do jogo para premiar a gente, os que entraram no Hall da Fama? Eu falei, não, Oscar, você não é esse Hall da Fama da FIBA. É aquele outro Hall da Fama. Tive que parar o carro. Minha perna começou a tremer. Imediatamente. É um negócio assim que você não consegue explicar. Parei o carro porque eu podia bater o carro. Aí falei, a Cris estava comigo, falei, você ouviu, né? Ouvi. Aí eu falei, eu posso falar pro povo que eu entrei no Hall da Fama? Não, até setembro você não pode falar. Eu falei, tá bom. Aí fiquei eu tinha entrado no Hall da Fama, é a maior premiação que existe. Pô, Hall da Fama da NBA eu nunca tá lá com imagina. Michael Jordan, Larry Bird, Chuck Taylor. Todos os bons estavam lá. Olha, minha vida parece um conto de fadas, cara. Porque hoje eu faço palestras sobre a minha carreira. E eu falo para os empresários das empresas brasileiras o que eu fiz para chegar lá. Então eu tenho uma
uma porcentagem disso daí. Mas você entrar no Hall da Fama, meu amigo, eu já nem esperava mais, porque para você entrar lá, você tem que estar parado pelo menos 5 anos. Tá. E o meu durou 10 anos. E como é que... Porque assim, eu já quero voltar pra esse ponto, mas tem toda essa questão de você não ter jogado na NBA, mas mesmo assim ser reconhecido pela instituição, ser reconhecido por essa liga específica, né? Como é que é pra você esse reconhecimento como atleta, assim? É algo que não tem valor. Sabe o American Express? Ou não, Mastercard? Aham. Exatamente igual ao Mastercard. Você não consegue dar um valor para isso. E eu não consegui dar um valor para isso. Eu só sei que foi bom pra cacete e que é a melhor premiação que tem no basquete. E uma coisa que a gente abriu, tem até umas perguntas aqui da nossa audiência que mandaram pra você. E uma pergunta que eu vi que a galera pergunta demais, assim, e repete, bate, e é até uma coisa que meus tios falavam muito quando falavam do Oscar, que era essa questão do, pô, o Oscar é o cara que se recusou a jogar na NBA pra Essa jogar na história eu ia seleção contar brasileira. Porque essa é uma coisa que falam tanto, e eu queria saber de você de uma outra lógica, assim. Não te cansa um pouco, às vezes, essa história Cansa. repetida? Sabe por que não cansa? Porque minha vida foi muito, assim, bonitinha. Sabe? Parece que as coisas se encaixam sozinhas. Entendeu? Apesar do meu esforço de treinar todo dia, né? 1000 arremessos por dia, você teria coragem de encarar isso? Porra, Claro que não, né? não tem nada que eu faça 1000 vezes por dia. Talvez olhar o celular, dependendo do... Ai. E aí, depois virei palestrante. Eu nem queria, eu não sabia nem que era palestra, pô. Eu sei que um dia, jogando no Corinthians, né, veio patrocinado pela Amway. Você lembra da Amway? Não lembro. Não lembro, mas eu fiz Amway. Eu sei que a Amway dava certo porque eu fiz e recebi dinheiro. Eu chego um diamante lá, que era o cara que podia fazer os eventos, falou, Oscar Schmidt, cadê o Oscar Schmidt? Aí era o Flor Melendez, nosso técnico, e eu falei, olha, tá ali, ó, aquele cara arremessando lá. Aí ele falou, tá bom, vou falar com ele. Posso falar com ele? Pode. Aí chegou e falou, Oscar, eu queria te convidar para você ir lá fazer uma palestra pra gente. Eu sou da Amway e gostaria muito que você fosse fazer uma palestra. Eu falei, o que é palestra? É ir lá conversar com o público que vai estar lá. Eu falei, tá bom, que dia que é? Aí ele falou, é uma segunda-feira. Não sei qual segunda, mas é uma segunda. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Segunda-feira eu treinava sozinho, né? Uhum. Porque eu não tinha descanso. Todos os dias eu treinava. E posso ir? Beleza. Aí o cara falou, tá bom, é tal dia. Aí eu fui de bermuda. Ave Maria, de bermuda, cara. Mas é bermuda de jogo ou era uma bermuda de passeio? Bermuda, de jeans. E aí eu cheguei lá, né? Ficamos num vestiário, que eles chamavam de camarim, né? Uhum. Colocaram uns paninhos nos podres que tinha lá. Aí daqui a pouco o cara gritou, Oscar, é tua vez. Eu falei, tá bom, fica no fundo do camarim aí, vamos começar. Não, Oscar, não é aqui. É lá dentro do ginásio. Falei, pô, não preparei nada. Vai lá e fala qualquer coisa que eles aceitam. Caramba. Quantas pessoas tinham? 8.000 pessoas. Minha primeira palestra. Eu não preparei nada. Pô, pro cara que gosta de pressão, começou já no grau, né? Pressão é comigo mesmo. Você só melhora sob pressão. Essa era uma frase que eu falava muito na minha palestra, parei de falar. E aí eu pensei, por que eu vou falar aqui de bermuda ainda, cara? Imagina. Aí eu pensei no patrocínio, né? Amway, patrocínio Corinthians. Eu sei que eu falei 5 minutos. Para eles foi o máximo aquilo, porque para mim foi um horror. Eu sei que depois de 5 minutos estava o ginásio todo, as 8.000 pessoas gritando, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Para os caras da Amway aquilo era um tesouro, né? Me contrataram de novo, mas eu já fiz um roteirinho, né? Nasci em Natal. E foi assim que começou minha aventura de palestra. Mas os caras não queriam ouvir falar nada. Eles queriam só pegar em mim para saber se eu era de verdade. Pô, porque pra muita gente é uma coisa tá na frente dos caras. Porque eu lembro, pô, eu nasci em 87. Porra, você nasceu em 87? 87. Então você já tava... um ano bom, hein? Você já tinha década de carreira dia que você já. nasceu? Que mês? 8 de março. Ah, foi antes da vitória. Você já podia ter visto o jogo, então. Então, foi o ano do PAN, né? É. Então, pô, eu nasci, você já tinha uma carreira. Quando eu cresci,
Eu lembro de ver você, acho que passava jogo de domingo às vezes, não sei se era na Globo de manhã ou na Band. Na Globo de manhã. Na Globo de manhã. Assisti muito com meus tios e ver entrevista em Esporte Espetacular, ver história e repetir. Então, às vezes, você tá na frente do homem, assim, é quase uma coisa meio que inatingível, né? Irreal. Porque a gente ouve, e eu já tive essa experiência. Falando assim, Você falou isso na palestra, e eu entendo isso porque eu já tive isso algumas vezes, né? Por exemplo, eu entrevistei o Pelé, Porra. entrevistei o Usain Bolt. Não tem mais ninguém. Eu vou embora, porque você entrevistou o Pelé? Sim. Caceta, não tem nada mais que isso. Não, mas é uma coisa... Mas ele não é uma pessoa muito doce? Sim, incrível. Impressionante, cara. Incrível. Só que é uma coisa que, mesmo aqui estando com você, às vezes, é uma coisa que é meio que intangível, assim. Porque é uma pessoa que você ouviu as histórias, as lendas, viu TV, as pessoas que você admira. E acho que para as pessoas estarem na palestra, na frente de você, às vezes Muitas delas choram na minha Pô, palestra. imagina. Porque tem um momento que antes eu deixava esse Pan-Americano pro fim. Uhum. E agora eu boto no meio. Eu falo sobre 5 valores, né? E num desses valores, que é a obstinação, eu conto a história do Pan-Americano. Tenho que contar que é a minha maior vitória. E no fim tem um vídeo que tem um pedaço do hino. Cara, as pessoas choram no hino. E muitas vezes acontece de eu virar pro público e o público está de pé, muitos com a mão no peito, cantando o hino. Não todas as vezes, mas muitas vezes acontece isso. Isso daí para mim é um negócio que me arrepia todo na hora. E é muito louco porque eu acho que você desperta muito isso, né? Essa história da própria NBA, essa coisa do... o cara podia ter ido jogar numa das fases mais iradas da NBA, que era ali dos anos 90, que foi talvez o momento que a NBA conquistou o mundo, né? E se recusou por jogar pelo Brasil. Eu jogava na Itália e, cara, era muito difícil ver um jogo da NBA. Era um por semana. Uhum. E às vezes assim, você não sabia nem que jogo que era. E passava muito o Lakers e o time do Larry Bird, Boston Celtics. Que era o melhor jogo, né? Eles dominaram os anos 80. E eu via isso na Itália. E não imaginava nunca que um dia eu fosse draftado, né? Só que eu fui lá ofendido, porra. Os caras me draftaram no 6º round. Escolha 138. Quer dizer, tinham 137 melhores que eu, na opinião deles. Porra, me ofendi, cacete. Vou lá provar pra eles que eu sei jogar essa merda. Aí cheguei lá, fizemos 5 jogos contra os rookies das cidades próximas. E eu cheguei botando banca também, né? Eu cheguei lá e falei, coach, aqui é 1 ponto por minuto. Você me dá 20 minutos e dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. Falando em inglês pra ele. Aí ele ficou olhando assim pra mim como quem não tá acreditando nada. E foi isso, fizemos 5 jogos, me deram 25 minutos, 25 pontos pra você. E aí... Não, e aí me ofereceram um contrato no cut, que era o máximo que eles podiam oferecer, né? Qual time? Era o New Jersey Nets, que agora virou Brooklyn Nets. Bom time. E eu recusei imediatamente. Eu falei, só queria saber se eu era capaz. E aqui, todos os caras que estão jogando comigo aqui, todos jogam na Itália, viu? Bato neles todo dia. Caramba. E tudo isso por causa da questão da FIBA de não poder jogar na seleção, certo? Exato. E como é que... Recusei imediatamente. Falou, pra mim o importante é jogar na minha seleção. Aí o cara até entendeu. Falou, pô, a gente não pode oferecer mais. Eu falei, tá bom, fica aí com o teu contrato no cut. E por que tinha essa regra, né? Sei lá, é a regra da FIBA. Que maluquice. Não era uma regra da NBA, é uma regra da FIBA. E você acha que, só uma suposição, se você tivesse, por exemplo, topado... Eu ia arrebentar lá. Eles poderiam trocar essa regra na FIBA? Pra te trazer de volta pra seleção? Eles não trocariam por sua causa? Não trocariam. Imagina, é uma regra da FIBA, a Federação Internacional, imagina. E eu tenho certeza que eu ia arrebentar lá. Porque todos os caras que estavam lá, no meu time, jogavam comigo na Itália, ou contra mim. Uhum. Contra mim, porque no meu time não tinha ninguém que jogasse na NBA. Então era um negócio assim que eu tinha absoluta certeza que eu ia jogar bem. E como é que é essa questão dessa coisa desse sentimento, dessa coisa de jogar pela seleção? Você não tem ideia do que é isso, cara. A gente ficava esperando no rádio a notícia se a gente estava convocado ou não. Bem se pode. Eu ficava esperando isso. Eram os caras mais 4 e os caras preocupados. Mas eu vou te falar. E o Marcel, pra mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Porque ele jogava como eu.
querendo a bola e tal. E eu cheguei assim, com esse mesmo espírito na seleção. Aí ele ficou me vendo treinar, aí a gente fazia os coletivos, e ele pensou, né? Pô, se eu continuar jogando desse jeito, ele não vai ganhar nada. Aí ele passou uma bola, passou outra bola, tomou gosto em passar bola e virou o segundo armador dentro de quadra. Pô, o cara, pô, você trocar todo o teu jeito de jogar assim... E uma questão de humildade também, né? De entender o... Ele foi o melhor cara que eu vi jogar na minha vida. Quantas cestas eu fiz que quem me passava era o Marcel, cara. Não era nem o armador do time. E voltando um pouquinho aqui na sua carreira, a gente fazer uma volta. Qual que foi a importância pra você do seu pai? Ah, meu pai foi importante demais. Pra questão dos seus treinamentos, por questão do começo da sua carreira? Meu pai, primeiro que ele era alemão, né? Meu pai era... Pá! E eu queria ser que nem meu pai. Quando morre teu pai, você perde o chão, perde tudo. Então, e o cara me falou antes de uma palestra. Aí eu falei, porra, não vai dar para fazer a palestra. Porque tem imagens do meu pai lá. Então, não era possível fazer a palestra. Que nem o Kobe Bryant, quando faleceu, pô, eu estava fazendo um comercial para a Telecine, aí falaram pro meu filho. Ele falou, se alguém abrir a boca aqui, eu vou brigar, hein? E eu não sabia que eu estava fazendo maquiagem, eu tinha uma maquiagem muito longa, e meu filho que parou tudo. Caramba. Ele falou para mim, voltando para casa, cara. Puta que pariu, também foi outro cara que eu fiz um vídeo para ele e não consegui acabar o vídeo. Porque o Kobe Bryant foi amigo meu. Eu tenho orgulho danado de falar isso. É mesmo? Meu amigo. Mas a primeira vez que eu falei com ele, eu nem jogava mais, eu era comentarista da Globo, na Olimpíada de Pequim. E quem foi que trocou ideia? Eu quis ir no treino dele. Aí ele me viu, fez uma festa danada pra mim, porque eu batia no pai dele todo ano. O pai dele jogou com você na Itália? Ou... Contra mim. E ele falava pro pai, eu sou fã do Oscar. Ele falou, não, Magic Johnson, Michael Jordan. Ele falou, não, você pede pro Oscar todo ano, eu vou continuar torcendo pro Oscar. Esse menino, eu vi pela primeira vez ele tinha uns 7, 8 anos. É muito doido, o cara chama o Kobe Bryant de esse menino. Esse menino. Isso é muito louco. Eu não queria falar assim dele. Ele ia com o pai no All-Star. Uhum. E a gente ia junto pro All-Star. E no intervalo do jogo, cara, ele entrava lá e ficava arremessando bola. Aí eu falei, quem é esse moleque aí? Ele falou, é filho do Joe Bryant. Eu falei, porra, esse moleque vai longe. Já tinha coisa no Mamba desde o... Não, já tinha tudo. E ele ficava arremessando. Para tirar ele de lá, eu tinha que levar ele esperneando. E eu falei, esse moleque vai longe. Nunca imaginei que ele ia virar o Kobe Bryant, né? E... assim... Depois de saber que ele era meu fã, porra. Tira lá bomba, lá vem lá bomba. E como é que eram os papos com ele? Mas poucos, né? Porque a gente não se via muito. Então, mas quando a gente se via, era uma festa danada. Eu dava um abraço forte nele, ele também em mim. Então, foi uma convivência muito boa. Até ele morrer. Imagina, que violência. E foi de um jeito muito... Explosão do helicóptero. Cara, a gente não espera, né? Uma coisa que foi... Pelo menos ele não sofreu, né? Graças a Deus. Porra. Explosão do helicóptero. Nossa senhora, rapaz. E ele tinha uma coisa muito parecida com você de treinamento, de mentalidade. Ele era o produto do treinamento, o Kobe Bryant. Entendeu? Então ele era uma pessoa que eu gostava muito. E teve uma terceira pessoa que também, quando morreu, eu fiquei passado. Foi o presidente do meu time da Itália. É mesmo? O cara que me levou para a Europa foi ele, a pedido do Tanevich, né? E que a gente chamava de Bocha. E ele morreu. Eu não sabia nem que ele estava doente. Estava com... Como é que chama? Aquela doença do sangue. Sei lá como é que chama essa doença. Como é que chama? Linfoma, não? Não, meu pai teve linfoma. Minha avó teve também. Aí meu pai curou. Só que perdeu o rim, né? Nossa. Todos os remédios que você toma para combater o câncer, depois você paga de alguma maneira.
e ele perdeu os rins. Então, meu pai, quando morreu, ele fazia... Como é que chama aquela doença que troca o sangue? Puta, não vou lembrar. Também você não tem memória mesmo, hein? O que eu vim fazer aqui? Ele não vai lembrar nada que eu fiz. Médico é menor. Eu lembro as coisas que você fez. As que você fez eu lembro. Tá tudo escrito a coisa que eu fiz ali. Pô, é que aqui eu tenho cola. Como é o nome dessa doença que meu pai teve, cara? Eu lembro que ele fazia uma vez por semana, ele fazia essa doença, fazia essa troca de sangue. É que você faz hemodiálise, certo? Hemodiálise, isso mesmo. Mas eu não lembro a doença. Eu sei que hemodiálise é o processo de trocar. Mas o meu pai fazia hemodiálise por causa do linfoma que ele teve. E seu pai, ele era militar? Casca grossa? Meu pai era foda. Você acha que ele teve alguma... essa coisa desse rigor, do treinamento militar, teve alguma influência no jeito como você treina? Pode ser que sim. Pode ser, porque eu era fanático por treinar. Né? E fazia o time treinar também, pô. O Bocha, pô, me adorava, porque eu treinava muito. Então, meu pai... Eu não lembro de ver meu pai negar alguma coisa para um parente que queria ir dormir lá em casa. Nunca vi. E eu olhava para ele e falei, puta merda, rapaz, eu quero ser que nem ele. Mas ele morreu. Eu já tinha acabado minha carreira, vê se pode. Mas fiz a minha carreira toda usando meu pai como modelo. E seu filho? Como é que é a sua relação? Meu filho jogou basquete, hein? Sim. Jogou basquete. Ele foi para os Estados Unidos para jogar basquete no high school. E ele era nóia que nem você de treinar? Não. Não era desse... Não era porque eu sou exagerado, né? Mas ele treinava bastante. Ele foi campeão da Flórida, que é o maior título que você pode conseguir no high school. E ele ganhou o título, pô. Eu lembro que eu vi a final, porra, os caras dominaram a final. Que foda. Uma coisa que eu tava lendo sobre essa história do seu filho ter jogado no high school e depois ter ido pra universidade jogar também. Durante muito tempo, eu trabalhei com atléticas aqui em São Paulo. Eu fui da atlética da minha faculdade, organizei jogos universitários. Que faculdade você fez? Fiz PUC. PUC São Paulo. PUC não é fácil, hein? Não, Tá ali com a USP. Eu estudei um pouquinho menos, mas... E a gente organizava jogos universitários, a gente organizou Jucas, organizamos outras competições também. E era um pouco de uma frustração que eu tinha muito grande, era ver um pouco do nível do esporte universitário que a gente tinha aqui no Brasil, em comparado com o que a gente tem tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Por que você acha que a gente não consegue ter um esporte universitário com a mesma qualidade do gringo? Porque não vai dar certo. O brasileiro, no fundo, tem muitos brasileiros impressionantes, mas no fundo o brasileiro é preguiçoso. Não vai dar certo. Vou te contar uma história. Um dia a gente ia fazer uma semifinal do torneio da FUP. Você lembra desse torneio? FUP. Semifinal. E aí chega o Pelezinho, que era o armador do time, e não veio mais ninguém, cara. Do time? Do time. A gente ia perder pro WO o jogo. Falei, Pelé, não vai dar pra perder pro WO. Vamos na arquibancada ver quem tem carteirinha lá. Aí a gente perguntou, tinha assim uns 10 caras do Mackenzie, falei, alguém tem carteirinha aí? Aqui, ó. Aí o outro também, 3 caras a gente arrumou com carteirinha. Aí perguntamos, vocês querem jogar? Aí o cara, porra, entrar em campo? Lógico que a gente quer. Teve um cara que jogou com sapato de camurça. Boa. E a gente ganhou um jogo de 4 pontos, cara. Meu Deus. 4 pontos, marcando zona, que era a única coisa que eles poderiam entender era a marcação à zona. Né? Ficava eu e Pelé lá atrás e os 3 na frente, né? Assim, ó, balançando os braços. E ganhamos o jogo. Essa foi uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida. Porque ganhamos com 3 caras que não sabiam jogar. Mas por que é falta de incentivo das universidades? É falta de incentivo do governo? É falta de uma organização da sociedade? O problema é o seguinte, brasileiro, sendo preguiçoso, ele não vai querer jogar, meu. Ele quer que caia do céu o talento dele, não vai cair. E eu tenho um momento na minha palestra que eu mostro 3 cestas por trás da tabela. E para o cara nem que fica falando que é sorte, eu botei 3. Podia botar umas 30, porque foi o que eu fiz na minha carreira dessas cestas. E aí quando acaba, a primeira cesta que cai, fala, pô, eu tinha sorte, hein?
Aí depois eu tinha muita sorte. Tinha uma sorte da porra nas 3. E com isso, não precisava nem explicar nada. Vocês estão vendo isso aí? Eu fazia séries desses arremessos. Para usar raramente. E com isso eu chamo os caras para eles saberem que não é sorte. Que é tudo sacrifício, cara. E aí foi assim. Eu tive essa vitoriaça pelo Mackenzie. Semifinal da FUP. Caramba. Aí na final, veio todo mundo. Vai jogar eu, Pelé e aqueles 3 ali, viu? Os 3 perdidos ali. Os caras nervosos de uma maneira que você não tem ideia, rapaz. Muito mais nervoso que o normal. Porra. Eu falo isso, mas já joguei rugby com 2 malucos que nunca tinham jogado na vida. Botamos os caras pra apanhar e, você corre pra frente e passa a bola pra trás. Não é rugby, mas como é que chama? O handball é o esporte mais praticado nas escolas brasileiras. É mesmo? Tanto que foi campeão mundial feminino. Porque dali tem muita gente que joga, os caras que sabem do jogo vão ver os jogos lá no norte do Brasil, no Amazonas, esses lugares, e vem quem sabe jogar. E convoca o cara. Mas por que a gente não tem... É que eu... acabei de voltar não, mas faz pouco tempo que eu tava no Canadá. E lá é muito louco, você vê espaço que tem basquete, pro hockey, pro futebol americano, pra outras modalidades que eles também assistem por lá. É tudo muito bem dividido, até o que eles praticam e gostam. Por que você acha que a gente é tão focado no futebol e outros esportes não conseguem ganhar espaço, cara? Não sei. Porque é demais o Brasil, hein? É muito louco, né? Que o futebol parece que tem o Neto fala muito disso, né? Tem o Neto não, o Casagrande. Pois que o futebol tem uma coisa que parece que é um mundo à parte dos outros. Tanto que eu adoro jogar futebol. Meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu fui pro basquete, era grande pra cacete. Mas os seus pais faziam vôlei, né? Meus pais jogavam vôlei. E seu sobrinho? Tirando meu sobrinho. Eu já entrevistei seu sobrinho também, aliás. Também? Sobrinho brabo, hein? Foi fora. Esse aí foi brincadeira. Olimpíadas de 2016. Isso. Olimpíada com um time muito inferior ao adversário. Baita de uma Olimpíada, aliás. Jogaço essa final. Puta que pariu, rapaz. E mesmo a gente sendo ouro, mesmo tendo um time incrível de vôlei... Mas o vôlei de praia é diferente. Isso é muito louco. Muito louco. O vôlei de praia é pro cara que não sabe jogar o vôlei de quadra, aí vai tentar o vôlei de praia. E eu passei a gostar um pouquinho de vôlei quando eu vi meu sobrinho jogar, né? Que ele tem no nome Bruno Oscar. Então o cara botava Bruno Oscar Schmidt. Então, meu nome tá ali. Sobrinho do homem tem um currículo que sobrinho do Oscar Schmidt, ele é filho do Tadeu. Filho do Felipe. Do Felipe. Irmão. Tem 2 tios famosos. Imagina... E aí, esse outro irmão, cara, é o melhor de todos. É mesmo? Ele era capitão de Mariguerra da Marinha. Caramba! Comandante, tipo coronel. Aí ele desistiu e foi fazer um concurso para prático. E passou. Escolheu onde queria trabalhar. Que da hora. Sem dúvida. Meu irmão é um negócio... Eu não vejo um exame que ele possa fazer e não passe. Impossível, porque ele sabe muito. Tem um QI absurdo. Basta ler uma vez uma página, ele já sabe tudo que está nessa página. E ele jogou com o filho. Ele jogava basquete, veteranos. Deixou de jogar basquete, foi ver como era o vôlei, aprendeu e jogou com o filho dele. E o filho ficou brabíssimo. Porra, imagina. Imagina se eu sou pai de um filho desse aí. Meu filho era preguiçoso pra cacete também. Mas sabe que tem essa parada do filho do atleta nunca ser tão bom quanto o pai, né? Mas meu filho foi. Mas não tão bom. Porque ele não tinha nem tamanho, tadinho. Entendeu? Mas o que acontece? Porque assim, teve o Pelé, tinha o Edinho. Quem mais teve filho que praticou que a gente viu? Teve o Romário teve um filho também que tentou jogar bola. O Zico. A gente tem... mas o Zico, Tonho, Vegeta, pelo amor de Deus. Vegeta ali não dá nem pra... Você entrevistou o Zico? O Zico ainda não. Se Deus quiser um dia... O Zico é o cara pra entrevistar. Mas por que acontece que o filho não acaba não tendo? Cara. Sabe por quê? Porque ele vê o pai
E ele fica contente de ver o pai. Aí ele fala, você não quer jogar não? Ele falou, não quero. Aí o pai geralmente obriga o filho a jogar. Não foi meu caso, porque ele começou a jogar basquete sozinho e virou um bom jogador de basquete. Mas o Zico, cara, ele queria que o filho jogasse futebol. É mesmo? É. E sabe o que o Zico fazia? Todo maluco. Botava uma camisetinha no ângulo. Sim, ficava batendo falta, né? E ficava tentando acertar a camiseta. Isso é lindo. Porra, impressionante. Até que quando ele acertava a camiseta, eu falava, ainda bem. E aí ele foi pra Itália. Primeiro jogo do Udine, gol do Zico de falta. Segundo jogo, gol do Zico de falta. Terceiro jogo, gol do Zico de falta. Eu falei, os caras nunca viram o Zico jogar, só pode ser isso. Vocês davam um rolê junto na Itália? Não, porque era longe, né? Eu morava em Caserta, que era no sul. Ele morava em Udine, que era no norte, né? No litoral. Mas ele é demais, hein? Agora a gente bota e meia se vê num programa desses aí. E ele é uma pessoa também doce, como o Pelé foi. Você precisa entrevistar o Zico. Pô, a gente podemos pôr na lista aí que esse aí é um... Esse é um cara. Jogo, aquela seleção de 82 é um muito, dos... Né? Muito. Aí o cara vem falar que porque não ganhou uma Copa. Vai cagar, rapaz. Dá uma raiva isso aí que eu vou te falar. Eu tenho o hábito de ver jogo velho. Porque o Pelé ganhou 3 Copas, o Zico vai ter que ganhar pelo menos uma. A gente tem um sarrafo muito alto pro futebol, muito né? alto. Pra gente, se Alto não tem a demais. Copa no mundo, parece que você invalida a carreira do jogador, às vezes, né? Então, pega Adriano, o próprio Neymar, é um... Maria, tá falando uns nomes aí. E, voltando um pouquinho aqui, tem um fato que eu achei muito curioso e acho muito legal, é que você conheceu a sua esposa com 17 anos de idade. Né? Isso. Vocês estão juntos há quantos anos? 48 anos. Qual que é a fórmula pra fazer? Não tem fórmula. É você gostar da pessoa. E aí tem uma história interessante, porque eu não tinha número para jogar. E eu pegava qualquer camiseta. Um dia eu pensei, porra, por que não? Aí pedi a 14. E a 14 foi o dia que a gente começou a namorar, 14 de janeiro. Ah, que legal. Aí fiz essa homenagem para ela. Aí o dia ela me viu jogando de 14, falei, pô, você não jogou de 9 outro dia? Falou, não, mas eu tô fazendo isso em homenagem a você. Porra, que lindo isso. Tenho orgulho danado disso que eu fiz. Eu fui 14 a vida toda por culpa dela. E ela também ajudava você nos treinos, né? Ela é minha gandula pessoal. Ela vinha passar a bola para mim, por isso que eu casei com ela. Então, sei lá, tentar 30 cestas, ela que foi passando a bola pra você. E ela foi exemplo pro meu time na Itália. Porque o Bocha, ele foi uma meia dúzia de vezes que ele parou e falou, você sabe quem está treinando aqui em cima? A esposa do Oscar. E aqui, isso, porra, depois os caras ficam com inveja de mim lá. E ele falou, as esposas de vocês estão em casa, né? A do Oscar está correndo aqui em cima. Para machucar também ele, né? Porra, para, Bocha, caramba. E ela foi exemplo pro meu time, cara. Eu chegava antes do treino, ela ficava passando bola para mim, muitas vezes depois do treino também, e tinha esse negócio aí. Ela treinava, corria pra cacete, ela. E como é que é pra você? Porque deve ter sido... Eu tenho uma história aqui que eu achei... Uma história que hoje em dia é uma história altamente cancelável, mas eu achei muito a sua cara. Que é essa parada de que quando a sua mulher estava no trabalho de parto, você foi treinar. Sim. Como é que ela era pra você pra lidar com o seu... Primeiro, ela não queria saber de mim. É mesmo? Ah, não queria saber. E gritando. Eu falei, doutor, quanto tempo vai demorar isso aí? Ele falou, umas 3 horas, Oscar. Ok, obrigado. Fui treinar. Voltei e vi meu filho nascer, cara. E ela não falou nada? Não falou nada. Também não estava nem pensando que eu estava lá. E aí voltei e vi meu filho nascer, que é uma emoção assustadoramente linda. Vi meus 2 filhos nascerem. E para quem gosta da própria esposa, né, que nem eu e ela se conheceu, e porra, aí um dia a gente fez 1 ano de namoro. Porra, vamos festejar esse namoro. Aí nós fomos no Lago do Aroche, no Dinhos, que tinha no Lago do Aroche. E aí comemos pra cacete, mas dentro do que eu tinha. Eu sei que eu esqueci que tinha os 10%. Voltamos de ônibus. E essa história é muito boa.
Muito boa essa história. E, pô, tava andando com um busão com você e depois tava com você na Itália. Ela era famosa. É não, isso? ela tava comigo, né? Entendeu? Então, a nossa história é linda demais, cara. Quem que fica 48 anos com a outra pessoa? Ué, tempo. Hoje em dia, 48 horas, às Essa vezes... pandemia só acelerou os desquites. As separações. Ou não? Foi? Pois é. E nós saímos da pandemia melhores do que entramos. Porque numa pandemia, caiu muito, né? Meu trabalho, pô. A empresa, a primeira coisa que corta é o evento. E aí você não faz palestra. E um dia, conversando com minha filha, eu falei, Stephanie, eu tô com vontade de fazer uma palestra online. Né? Tipo, você poderia fazer isso aqui online. E aí eu falei, boa ideia, pá. Ela me chama de pá. E aí não pode cobrar muito, né? Porque você está fazendo uma palestra, tem que ser metade do preço. Aí eu comecei a fazer, né? E de repente, quando as pessoas perguntavam quanto custava, eu dizia o preço e os caras, porra, você é caro. Eu falei, não, mas tem uma que eu faço da minha casa. Aí quando eu dizia o preço, o cara já achava barato. Porque pegou o preço grande, né? Uhum. Agora pegou um preço pequeno, porra, baratinho, pô, tá contratado. Eu fiz várias palestras de casa. Que legal. E agora eu tô fazendo uma reforma na minha casa. Vou aumentar minha sala de troféus. Pô, tem que ser grande a sala de troféu do homem, hein? Não, é grande. Pô, imagina. É grande. E eu vou aumentar, porque agora eu vou ter um novo produto. Vou chamar, 5, 6 empresários e vou fazer um churrasco lá, contrato um churrasqueiro. E depois do churrasco, vou tentar ensinar basquete para eles. Que eu tenho uma meia quadra no fundo de casa. Aham. E que legal, porra, isso daí... Pois é. Isso é o melhor coach que dá pra você contratar. Porra, se não tem... Então, uma pessoa que está concentrada na própria carreira, que a minha hoje é de palestrante, ela faz essas coisas. Parece que passa em câmera lenta na tua frente. Você, pum, tá aqui. Mas como é que foi pra você começar nessa questão de palestra? Porque teu talento era a bola. Mas graças a Emoi, né? E como é que você foi se desenvolvendo? Porque eu imagino que deve ser uma mudança de mindset. Primeiro que você não sabe nem o que está fazendo no começo. Porque tem muitas coisas que você tem que aprender fazendo palestra. Mas eu tive a sorte das pessoas me contratarem não para fazer palestra, para estarem comigo, pegar em mim, porque eu era famoso na época. E foi assim que minha nova carreira deslanchou. E tu que escreve suas palestras? Eu que escrevi tudo. Eu que fiz tudo. Do que fala as suas palestras? Fala da minha carreira. Né? Eu falo da minha carreira. Fui para a Itália, ganhei o Pan-Americano. E isso tudo eu falo sobre 5 valores. E nesses 5 valores eu coloco tudo que aconteceu na minha carreira. Inclusive o tumor. E como é que é a recepção das pessoas do teu... Cara, vou te falar. As pessoas ficam assim, ó. Parece que eu não estou ali, parece que é um filme. Muito legal, cara. Pô, porque é um universo à parte a coisa de totalmente palestra. Totalmente Né? diferente. E rola uma competitividade? Porque às vezes a palestra... Eu brinco muito com isso, mas não rola porra nenhuma. Eu brinco porque eu ganhei várias vezes o Top of Mind. O que é o Top of Mind? Top of Mind é uma categoria, é um troféu que, não sei se era o Estadão que fazia, e premiava, e tinha a categoria palestrante. Tá. E eu ganhei 5 vezes essa premiação. E todos os anos eu era indicado nos 5 melhores. Aí tem o Leandro Carnal, né? Que não precisa nem falar. Aí um dia, eu conto essa história também, que eu falo, pô, ganhei pra cacete, mas apareceu um tal de Leandro Carnal. Vocês conhecem esse cara? Jogou aonde esse cara? Ganhou de mim. Aí eu falo que eu me concentrei bastante, porque no ano seguinte eu ganhei dele. Pô, mas tem o Bernardinho também, faz palestra famosa. Mas não rola um... Não rola. Ué, Bernardinho, tô fazendo ali na Nestlé e tu tá fazendo na... Não rola, isso não rola. Pelo menos pra mim não rola, não sei se pra eles rola.
Os caras lá pensando, precisamos derrubar o Oscar Schmidt aqui, Opa, ó. O Oscar Schmidt tá acabando com o nosso mercado. Você falou do PAN. Eu queria ouvir você falando um pouquinho, como é que foi pra você, assim, o PAN de 87? Porque acho que foi a grande competição, Sim. a grande vitória da sua geração, né, do basquete. Sem dúvida. Aquilo foi um negócio diferente. Foi algo assim que, quando acabou o jogo, a gente nem acreditava que a gente tinha ganho aquele jogo, cara. E fomos primeiro que não tinha hino no Brasil, né? Aí a gente falou, escuta, não tem um hino no Brasil? Vamos daqui para o aeroporto, não vamos entrar para a premiação. Não, por favor, nós vamos arrumar o hino do Brasil. Desespero. Os caras não tinham o hino? Sim, eu vi o hino americano ser ensaiado meia dúzia de vezes. E o nosso não tinha. E era o que ia tocar na vitória. Isso. Os caras não estavam botando fé mesmo. Nada. Ele de premiação, 0, hein? Impressionante, rapaz. Aí nós ameaçamos não ir. E a premiação demorou 40... Até começar a premiação, demorou uns 40 minutos. E a gente quase perde o desfile, né? Que a gente tinha que desfilar. Uhum. Mas teve um momento que a gente passava no meio de um shopping center para ir para o desfile lá no estádio dos carros, né? E nesse shopping center, cara, as pessoas saíam das lojas para aplaudir a gente, rapaz. Olha, esse negócio me arrepia. Pô, vocês também ganharam dos Estados Unidos. Do melhor time que eles podiam colocar em campo. Na casa dos caras. Pois é. Numa final de Pan-Americano, o Brasil, que na época... Não. Imagina, todos os jornais deram a gente na primeira página. Caramba. New York Times, uma foto desse tamanho do Marcel abraçado com o Mauri. Foi um negócio pesado para eles, viu? Aí eles prepararam o time para jogar contra a gente. Esqueceram que tinha União Soviética e Iugoslávia. Mas essa brincadeira de vocês, de 87, muita gente atribui ao Dream Team de 92, né? Sem dúvida. Dizem que foi vocês em 87, a Rússia em 88... Foi provocado tudo isso aí, até que eles falaram, pô, se não botar os profissionais, não vamos ganhar mais. Lógico que não vai. Mas aí também eles roubaram no jogo, né? Que eles resolveram colocar o código lá do GTA, que você botava munição infinita, botaram o maior time, acho que um dos maiores times da história do basquete, aquilo lá. Né? O maior. Eu queria levar minha câmera pro jogo, pra se filmar quando eu estivesse no banco, né? Aí acabei não levando, cara. Devia ter levado. Pô, dá pra usar no Last Dance aí, as imagens dos caras. Mas como é que foi? Pô, porque deve ter sido muito louco chegar em 92. Vocês jogaram contra o Dream Team. Jogamos na Olimpíada. Como é que foi olhar e falar assim... E a Olimpíada, não ganhamos porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética. Isso foi em 88. 88. Aquele arremesso tá aqui na minha garganta. Porque eu costumava arremessar muitas bolas no fim do jogo, né? Uhum. Que é a hora que separa os homens dos meninos. E eu errei esse dia. O Cadum fez o certo. Ele que estava armando o jogo, me deu a bola e falou, vai lá, Oscar. Ganha o jogo pra gente. Ele não falou nada, mas eu imaginei que ele estava pensando isso. Eu fui lá e errei, devia ter arremessado de 3 forçado. Porque podia ser até que eu metesse a bola. Aí eu bati para dentro, fiz um arremesso de 2, que se você me botar lá para fazer, eu vou fazer todas que eu arremessar, e errei o arremesso. Cara, aquele negócio eu vou te falar. Não queira errar nada decisivo. Vai ficar na tua cabeça para muito tempo. E como é que é para você lidar com essa questão do erro? É difícil. É difícil porque você vai errar. Você é ser humano, você vai errar. Mas quando você erra, rapaz, você fica pensando para sempre. Eu não consigo tirar esse arremesso da minha cabeça. Aí todo cara que eu falo, por exemplo, aqui, vocês deveriam estar falando, mas não, você ganhou muito mais, ou não liga, não liga o cacete. A gente ia ser campeão olímpico, porra. Imagina, basquete campeão olímpico. E não fomos porque teve esse problema aí. E aí, para prejudicar mais ainda o meu pensamento, quando a gente fala, por exemplo, da Olimpíada, que a gente foi quinto nessa Olimpíada, aí o Marcel fica, também você fica arremessando o último arremesso com a União Soviética, porra.
Mas é porque deve ter uma coisa muito louca, porque eu tenho certeza que você, depois desse arremesso de 88, que é o das Olimpíadas contra a Rússia, você provavelmente deve ter feito muitos. Dezenas de outros arremessos. Você não tem ideia. E você não deve ter errado esses outros arremessos. Dúvida. Porque esse erro não contaminou seus outros momentos, né? Porque eu queria acertar muito depois de ter errado essa porra desse arremesso com a União Soviética. Eu queria acertar todos eles. Mas não dá pra tirar uma lição do quanto que talvez... A lição que eu tirei é que você não é sobre-humano. Você não é invencível. Você é vencível. Entendeu? Essa é a grande lição que eu tirei desse arremesso que eu errei. E essa é uma lição, creio que importante na vida de uma pessoa. Sobretudo num atleta de alto nível, como modestamente eu era. Né? E foi graças a esse arremesso que eu errei muito poucos. Né? Mesmo na seleção brasileira. Porque se você tivesse ficado estacionado nesse erro? Não, aí não. Né? Aí eu seria um merda. E isso não ia acontecer nunca comigo. Não foi assim, cara. Minha carreira teve esses altos e baixos, mais altos que baixos. E tenho um orgulho danado de ter sido quem eu fui. Estou com soluço. Oscar, uma coisa que eu sou muito fã, e acho que você pode ver, tá até aqui do seu ladinho. Tô vendo. É um rapaz que chama Michael Jordan. Sim. Então eu falei pra você que eu nasci em 87. Então eu cresci nos anos 90. Vendo o Michael Jordan. Não, era só... Você não sabe que tinha um cara aqui no Brasil que jogava tão quanto o Michael Jordan. Porra, mas é que na minha infância era assim, era uma maluquice. Já via muito, já gostava muito. E aí veio o Space Jam e foi uma... Passava tantos jogos dele. Passava na Band, passava raramente. Onde dava. E eu lembro que quando teve o Space Jam, pra mim foi um sucesso. Puta, porque eu já gostava de desenho animado. Pensa, com 8, 9 anos de idade. Aí tu bota um Pernalonga com um maluco que jogava. Porra, que isso? Nunca botaram Oscar com Cebolinha. E eu queria saber pra você, como é que foi jogar contra o Dream Team? Como é que era disputar com esse cara? Ali estavam todos os ídolos, menos o Kobe Bryant e o Shaquille O'Neal, né? Então a gente via ali, ao vivo, pessoas que se admirava. Pô, era Pippen, Jordan... O Pippen pisava no meu pé. Falei, você tá pisando no meu pé? Falei, assim que a gente joga na NBA, meu amigo. Você não tá contente, vai embora. Caralho. Eu tinha que ouvir isso. E aí tinha também Michael Jordan, tinha todos esses caras. E eu tenho 5 jogadores na minha cabeça que são os melhores. O Michael Jordan, o Kobe Bryant, o LeBron James, o Magic Johnson e o melhor de todos... Oscar. Um branco. Quem? Larry Bird. Não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. Larry Bird. Larry Bird também era brabo. Fudido, brabo. Puta que pariu, rapaz. Você pega um vídeo dele, 2 minutinhos, você fica, pô, como é que ele fez isso? Não, dominou nos anos 80. Porra, ele dominava. E ele falava muita merda pros adversários. Então ele foi um cara que eu queria ser também que nem ele. Rapaz, a gente tem muitas, não vou nem dizer aventuras, né? Porque são todas certezas daquilo que acompanha você quando você tem uma carreira longa. E essas pequenas coisas entravam em mim e ficavam. Que de pequeno não tem nada, né? Então, eu tô até pensando em botar um vídeo mostrando o arremesso contra a União Soviética e depois botar uns 5 que eu acertei. Mas ali contra o Dream Team não tinha o que fazer, né? Não tinha. Ali não tinha o que fazer. Tinha o que fazer. É jogar duro, mas... Eles são uma correria que eu vou te falar. E o Jordan era brabíssimo assim mesmo, em quadra? Era, mas não é o melhor absoluto. Porque pra mim o Kobe Bryant é igual a ele. Esses caras que eu falei pra você, porra, Larry Bird então nem se fala. Entendeu? Isso porque eu tinha alguma coisa a ver com Larry Bird, né? Era meu ídolo de vida. É que nem perguntar um ídolo brasileiro, eu vou falar Pelé na hora, sem pensar. Porque foi o cara que mais me impactou. Eu lembro que a Copa de 70 foi a primeira transmissão esportiva para o Brasil em cores. E eu não tinha televisão a cores. Eu vi na casa de um amigo meu. Né? Porque acho que imagino que o trabalho que deu para botar a imagem mais ou menos, né?
Porque nessa época a gente não tinha esse negócio de satélite, não, imagina. Então a gente via o jogo do jeito que dava. E o Pelé arrebentou nessa Copa, meu amigo. Porra, puta Copa que ele fez. Fez outras boas também, né? Ganhou 3 Copas, imagina. Facinho ganhar 3 Copas, né? Pô, só. Ele não tá ganhando nenhuma. O cara ganhou, acho que o Pelé ganhou 3 Copas no mesmo período que a gente não ganhou nada. Exato. Muito mais rápido do que do período que ele não ganhou nada. 58, 62, 70. A gente tá desde 2002 sem ganhar nada. E eu fiquei puto nas calças que em 66 a gente não ganhou. Mal sabia. E eu via pelo rádio, cara, criancinha, imagina. E tu deve ter chegado a conhecer ele pessoalmente. Sim, conheci o Pelé. Como é que era? Pelé. Olha, eu não lembro o Pelé negar uma foto pra ninguém. Não lembro. Porque se ele estivesse aqui com a gente, tivesse gente aqui, tipo, tá lotada a sala. Ele só ia embora quando todos tirassem foto com ele. Caramba. É uma coisa assim que ninguém sabe isso, né? Ou sabe poucas pessoas. Mas o Pelé era assim. E de trocar ideia? Você chegou a conversar bastante sim, com ele? Ele sempre falava que eu era o Pelé do basquete. Você que tinha que falar, você é o Oscar do futebol. E uma dúvida também de eu ter, como é que era a questão dos calçados na época que você jogava? Cara, quando saiu o Top 10, eu falei, não é possível sair nada melhor que o Top 10. Top 10 é uma porcaria de tênis, né? Porque vocês jogavam, deve ter começado a jogar com o próprio All-Star? Exato, All-Star. Aí tinha uma loja meu nome daquela rua. Era uma rua que não tinha saída, pequena, onde tinha uma loja ali que vendia All-Star. E aí eu ficava economizando meu dinheirinho lá do Palmeiras para comprar o All-Star. E comprava, começava a economizar. Que era o tênis do basquete também. Era o tênis. Comprei até um tênis que era mais pesado, tinha 1 quilo o tênis. Para poder pular mais, né? Eu tinha essas coisas na cabeça. E também não adiantava nada, né? Porque se você compra um tênis esse e não treinar com ele, você... Mas eu comecei a minha carreira com o All-Star. E aí veio o Top 10? Cara, quando saiu o Top 10, eu falei, não é possível sair nada melhor que isso. Mal sabia, né? Eu joguei com um Top 10 vermelho pelo Sírio. Vermelho brilhante era meu tênis. Eu e o Mirza, do Real Madrid. E quanto influencia, assim, essa mudança de... Não influencia. Você acha que tá bom e tal, mas não tá bom. O importante é o treinamento, entendeu? O importante é o treinamento. Se você treinar bem, você vai jogar bem. Se você não treinar, você não vai jogar bem. Mas é que hoje em dia a gente tem eu tô aqui com o do Curry. Caraca, que tênis bonito. Bonito demais. Lindo. E, pô, amortecimento, tudo lindo, né? É tudo melhor, né? Comparado com o All-Star, que não tinha nada. Deus do céu, o All-Star. Ele é ruim pra andar. Imagina pra você jogar 1 hora com esse tênis. Pulando. Não, e sair adorando que você tava de All-Star, imagina. Que na época devia ser aí também... o cara pisava no teu tênis. Pô, você pisou no meu tênis, pô. E vocês chegaram a pegar uns Jordan, jogar na época também, no auge? Não jogavam de Nike? Não. Não, porque não tinha, né? Não tinha. Não chegava aqui? Não, esse tênis aqui, não, agora é difícil você ver um tênis desse. Não chegava na época aqui? Não chegava. Ou se chegava era muito raro, não vendia no Brasil. E na Itália? Na Itália, algumas lojas vendiam, mas não esse tênis. Caraca. Era assim mesmo. Então eu tenho o prazer de dizer que eu vivi épocas remotas no basquete brasileiro. Pô, e era uma época... Imagina, se não chegava o tênis, eu fico imaginando o que não chegava de material esportivo, Exato, né? É isso. A gente jogava com os calçãozinhos curtos, que eu tinha que botar uma tight por baixo. Porque senão ia estar de sunga, né? O povo ia ver tudo. Ia ver o Schmidt do Oscar, né? Rapaz. A gente tava falando aqui antes de começar o programa do jogo de ontem. E... Que jogo ontem? Ontem teve Lakers. Lakers. Pô, eu sou torcedor do Lakers, né? E o Lakers eu gostava muito do Larry Bird, então eu ficava nesse... Torcia pro Lakers, mas não torcia. Quando jogava com o Larry Bird, não podia torcer pro Lakers, né? E LeBron ontem voou. Voou. Mesmo tiozinho LeBron tá
tocando pau. E tem essa parada do LeBron tá aí. Eu vi um estudo falando que se o LeBron jogar pelos próximos 2 anos... Ele bate meu recorde. E marcar 30 pontos por jogo de playoff, ele bate seu recorde. Você acha que vai bater mesmo? Eu espero que sim. Porque assim ninguém fica sambando. Pô, ele tem um recorde, esse recorde, só falando do recorde. Você não se importa mesmo o cara bater? Não me importa. Não importa porque é um bom jogador, né? Se não fosse um pangaré da vida, eu ia me importar. Mas, porra, o LeBron, cara, espero mesmo que ele bata. É que os caras não vão dar nem valor, viu? Nem o próprio LeBron, talvez. Você acha mesmo? Acho. Porque eu não fiz na NBA, eu fiz em tudo quanto é lugar. Somando tudo, deu essa quantidade aí. Então... Mas é bom que ele bata mesmo. Eles nem param de falar do meu recorde. E você já chegou a falar com ele já? Não. Eu quando era comentarista da Globo, fui no treino do LeBron, mas não em Pequim. Foi na outra Olimpíada. E nesse treino, eu perguntei para ele, você ficou aliviado de ter ganho esse título? Ele olhou para mim assim, não. É o único título que o cara tem, e ele ganhou porque tinha outros caras bons no time, senão ele não ganharia. Então, aí já me deu um negócio, falei, pô, isso não é humildade, o cara não tem humildade nenhuma. Aí eu parei de torcer para ele. Porque, pô, o Kobe Bryant tem uma humildade incrível, cara. É um negócio que você fica até com vergonha. Porra, esse aí é o Kobe Bryant, puta que o cara tá enchendo minha bola. E o LeBron não. E eles faziam essas coisas no treino, né? Mas eu espero que ele bata, porque assim, porra, para de falar do meu recorde. Chegou aqui, ó, trouxe aqui algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente, e aí tem uma aqui que casa um pouquinho com isso daqui, ó, que é o cara que chama Um Cara Qualquer. Ele perguntou aqui, Oscar, e eu vou botar outro nome aqui, ó, qual você prefere, Jordan, LeBron ou Kobe? Os 3, pô. Acabei de fazer o time. Se tivesse que elencar os 3, draftar. Não. Os 3 são ótimos. Não conseguiria? Não conseguiria. Mas para passar a bola para você, qual escolheria? Pô, o armador, né? Que o Marcel foi brincadeira. O Marcel, eu vou te falar. Tem uma imagem, Oscar, que eu vi. Eu tava assistindo aqui o jogo que vocês tiveram do Sírio, que vocês foram campeões mundial. E tem uma parada que eu gostei muito assistindo esse jogo, que quando eu termino o jogo, até um dos repórteres tá lá, tipo, estamos tentando aqui falar com o Oscar, mas, meu, o Oscar tá colado aqui no Marcel chorando, emocionado. O Marquinhos. Chorando. E como é que é pra você essa questão do choro? Rapaz, o choro é um momento de satisfação, geralmente, né? Porque quando você ganha, você abre o berro mesmo. E acontece sempre em grandes vitórias, grandes triunfos, né? Não vou chorar porque eu ganhei de um timeco aqui no Brasil, mas, pô, um Pan-Americano eu vou chorar. O Sírio, pô, chorei pra caralho também. Então, são em momentos grandes que você abre o berro mesmo. Então, é muito difícil uma pessoa que nunca jogou nada entender isso aí. Porque esse é um momento único. E você é conhecido por ser um cara que chora fácil. Eu sou profissional do choro. Então, pô, o choro também você desabafa. Porque é muita tensão, né, meu? Porque tem essa coisa que, homem não chora. Que homem não chora? Você acredita nisso? Não. Então. Porque deve ser essa coisa, porque a gente pensa no Oscar, né? Pô, o Oscar é aqui. Sim. E imaginar os caras chorando, os caras se emocionando, é uma coisa humana, né? É humana. Porque eu sou humano. Você eu não sei, você chora? Porra, se soubesse. Bota um filme da Pixar pra você ver aqui, ó. Deixa o Simba aparecer, ele vê o Mufasa morto, você vai ver que eu perco ali o norte. E vou passar aqui, ó, querido do... Essa é uma perguntinha que eu achei muito legal, do Ayrton Ferreira Júnior, tá? É um inscrito aqui do canal, ele mandou o seguinte. Sobre a doença do Oscar, eu recebi um diagnóstico semelhante ao dele em 2017 e desde então ele me serve de orientação e motivação, apesar do meu quadro ser 1 grau a mais do que o dele e de eu estar na 2ª recidiva. Até aqui ele tem sido minha referência e inspiração.
Como é que foi a sua batalha contra o câncer, Oscar? Bom, aconteceu nos Estados Unidos. A gente estava de férias lá, eu estava fazendo um spa, e na piscina ao lado estava minha mulher e minha filha falando comigo. De repente eu desmaiei. Mas não por tumor, nada, porque eu estava fazendo um spa a mais de 40 graus e a mais de 1 hora, né? Acabei desmaiando. Desmaiei, ligaram para o 911, aí veio polícia, bombeiro, ambulância, foi um negócio assim diferente. E aí, quando eu estava sendo socorrido, que eu estava já acordando, eu me vi assim num evento no Rio de Janeiro, com as pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital, o médico falou assim: seu Schmidt, você sabe onde você está? Eu falei: porra, estamos no Rio de Janeiro. Aí meu filho: pai, nós estamos em Orlando, pai. Meu Deus. É bom, Felipe. É assim, cara. E aí eu falei, eles viram, né, que eu tinha um tumor, era um negócio de 8 centímetros. Aí eu falei: eu não vou operar aqui não, pode me liberar. Eu quero ser paparicado no hospital. E aí, para me liberar, você não tem ideia. Eles não queriam me liberar, eles queriam ganhar o dinheiro referente à operação. E lá é caro, hein? Pô, você Lá se ia pagar pagar uma grana. Mas consegui fazer eles me liberarem, eu voltei e operei no dia seguinte no Einstein, com um doutor, assim, sensacional. E aí fiquei tratando com o Olavo Ferrer, que, puta, um médico, assim, olha o negócio. E depois eu tive a segunda vez. Porque na primeira vez, ele me liberou, né? Pode ir embora que você não tem nada. Porque a graduação dos tumores é benigno, 2 já está na fronteira, 3 é maligno, 4 você está morrendo. O meu era 2, que está ali. Não é benigno e não é maligno. Uhum. E eu fui fazer minha vida um dia, estou de novo nos Estados Unidos, não sei para que eu vou para lá. Aí chega uma mensagem no celular: Oscar, quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Putz. Tá na cara que eu tenho outro tumor. E aí, pô, minha mulher viu a mensagem, imagina. Nossa, que deve ter jogado o clima lá pro... O clima ficou uma merda lá em casa. E voltei ao Brasil e fui falar com ele, falei: tá bom, qual que é a situação do meu tumor? Já perguntei logo. Ele falou: você tem outro tumor. Era um tequinho, rapaz, que na palestra eu tenho que botar uma flecha colorida para mostrar na radiografia. Porque o outro é um negócio gigante. Mas esse já era maligno. Putz. Grau 3. Mesmo menor ainda... Porra, ia me matar esse tumor. Mas aí eu sou amigo do homem lá em cima, né? Pô, a gente bate um papo bom. E como é que foi esse processo para você de... É difícil, assim, no começo. Mas aos poucos você fala: porra, tô chateado com um negócio desse. Minha carreira foi maravilhosa, pô. E um homem quiser me levar, me leva. Aí minha Cris fala assim: pô, e eu aqui? Eu falei: Cris, isso é um assunto meu com o homem lá em cima. E aí vem essas pessoas, né? Pedindo conselhos. Teve uma época que, porra, não podia abrir o e-mail. Que eram tipo assim, 10 mensagens por dia de pessoas que tinham câncer parecido com o meu. Então essa vez eu fiquei até feliz, né? Que eu fiz radioterapia. Não, a radioterapia é um raio, né? Uhum. As pessoas, eles se amarram na mesa e dura 5 minutos. Eu fiquei feliz que eu fiz a radioterapia. Por quê? Nunca tinha feito. Da outra vez não me deixaram fazer. Como é que foi o tratamento da primeira vez? Foi no Temodal, né? Tem um remedinho, que é a quimioterapia, é um remédio que você toma, pelo menos a minha. Meu pai já tinha aqui no hospital, Fazer a do... que era na veia. Ele sofreu bastante. E a minha não, a minha era um remédio que eu tomava de segunda a sexta, todo mês. E esse remédio também nunca me deixou... Eu vomitei uma vez por causa desse remédio. Mas as outras vezes, porra, era uma canseira assim, cansaço assim, que você fala: meu Deus do céu, parece que eu joguei 3 jogos seguidos. E não me causava nenhum mal. Assim, não tinha que chorar por causa desse remédio. Mas era um cansaço assim, absurdo.
E como é que fica a sua perspectiva, assim? Porque a partir do momento do primeiro, beleza, ali ainda é um estágio controlável, mas a partir do momento que você pega um maligno, acho que começa a vir uma parte de coisa na sua cabeça, do tipo, pô... Mas não veio, não, rapaz. Imagina. A Cris fica cismada, porque ela que vai perder, né? Mas você começou a dar valor mais às coisas? Não. Tipo, preciso aproveitar esse tempo Não. daqui pra isso? Mas aconteceu comigo o seguinte. Eu perdi muito tempo da minha família tentando ser um melhor jogador. E depois tentando ser um melhor palestrante. Então, depois que eu tenho o tumor, eu fico pensando, porra, mas estou fazendo tudo isso para morrer daqui a pouco? Aí você começa a pensar diferente, né? Vou dar mais tempo para minha família. Então a gente viaja muito hoje, né? Eu viajo bastante com a Cris, para dizer para ela que eu estou aqui, hein? E isso me faz muito bem também. Entendeu? Eu tô virando um pai melhor, porque um marido melhor, que o meu tempo está sendo totalmente à disposição deles. Isso é o que mexeu com a minha cabeça. Porque você sabe que ali você não é mais invencível, você é vencível. Espero me tornar esse pai que eu quero me tornar, esse filho melhor, esse marido melhor. E vai fazer muito bem para mim e para minha família. E está fazendo já, né? Pô, pô, dar os parabéns, assim, porque foi uma preocupação muito grande. Assim, quando saiu a notícia foi um choque, assim. Foi um choque. Para todo mundo, para mim não foi, imagina. O primeiro, que foi enorme, já não foi maligno. Depois veio um tequinho desse aqui. A minha máscara de fazer a radioterapia está na minha sala de troféus. Porra, que legal. Que o cara entra lá e vai ver e fala, porra, o que é isso aqui, Oscar? Aí eu falei, isso é a minha máscara do tratamento. Foi uma vitória também, né? Vitória. Talvez a maior, né? Vai saber. Pô, cerrou a sexta de 88, mas saiu vivo. Saí vivo. Mas dessa aqui pode ser que eu não saia vivo. Mas o homem lá em cima tá olhando por mim. Por falar em Deus, tem uma parada que eu fiquei sabendo que você fez que eu achei muito interessante. Diga. Você conheceu o Papa. Cara, impressionante. Isso foi a Prefeitura do Rio e o governo do Rio que colocaram ali 20 pessoas importantes do Brasil. E me colocou no meio dessas 20 pessoas. Então foi um momento... Foi o Papa recente, o argentino. O recente. Nem parece argentino. Porque ele é gente boa? Gente boa. É muito bom. Rapaz, mas, você conhece um argentino, você entende o que os caras estão falando. Eu parei de me emocionar falando dele uns 5 dias depois. Caramba. É. E como é que é o rolê de ver um homem? O rolê é o seguinte, eu nunca tinha chegado perto de um Papa. E morou na Itália, hein? E eu sou católico, né? Para mim o Papa é a maior autoridade do catolicismo no planeta. E não é porque eu não queria, porque eu não consegui ter esse acesso, né? Mas depois que esse Papa veio aí, cara... Aí eu me ajoelhei na frente dele, falei que estava rezando por ele, e ele falou grazie para mim, botou a mão na minha cabeça, e ali eu falei, tô curado. Caramba. Assim mesmo. Me curei. Bota a mão dele na minha cabeça, na mão do Papa. Pá! Isso é muito louco. É muito louco. E é para poucos, né? Porque não é todo mundo tem essa sorte de ir na frente de um Papa. Mas conversar com ele, cara, imagina. Eu conversei com o Papa. Vocês conversaram de quê? Ele, futebol, de esporte... De LeBron, Michael Jordan? Não. Imagina. Eu nem sabia quem são esses caras. O Papa chega pra você e fala, como é que era o Kobe, Oscar? Mas foi uma experiência incrível. E com outra, você deve ter tomado também uma galera muito... que a gente não deve ter acesso, assim. Sim, pô, Bill Clinton, por exemplo. Cara, o Bill Clinton? Bill Clinton, eu fui convidado para jantar no Alvorada e estava lá o Bill Clinton. Aí eu brinco na minha palestra com esse negócio, boto o Fernando Henrique, né? De repente faz assim a cara dele, né? Ele faz assim, ó. Caramba, você jantou com o Bill Clinton. O rei da Espanha, por exemplo. Pô, que legal. O rei da Espanha me deu um troféu bonito.
E como é que... Pô, já deve ter ficado comum pro cara também, né? Uma máquina de conhecer... Gente, que da hora, cara. Da hora. Pô, deve ser incrível, né? É incrível. Puta, você não tem ideia de quanto é que é incrível. E essas são as coisas boas que aconteceram comigo. Quais são as ruins? A ruim é o último arremesso. Deve ser uma Fica na pressão minha- absurda. Não é porque é né? pressão, pô, eu acertava. Não, É não. justo nesse que a gente vai jogar a final com a Austrália. Eu errei. E tem outras coisas ruins de ter tido a dedicação que você tem? Não tem, não. Nunca tive, assim, preocupação com nada. Sempre fui no meu máximo. Sempre treinei forte. Não importava que dia que era. Sempre treinei forte. E é isso que vale, viu? Isso é que vale. O David Isaías aqui, ó, ele mandou um pra gente que eu acho que segue bem nesse tom. Oscar, a gente sabe que você se abdicou da NBA para manter jogando pela seleção brasileira no seu entendimento. Como saber que deve-se lutar por aquele ideal, aquele objetivo que se tem, e quando não se deixar empolgar por uma oportunidade que pode sacrificar coisas que são muito importantes para você no futuro? Pô, depende das suas prioridades. A minha prioridade era jogar pela seleção brasileira. Nada iria me tirar da seleção brasileira. Nem a NBA. Se fosse hoje, claro, hoje pode. O que tem de Yugoslavo lá é brincadeira. Os caras estão matando a pau. Né? No futuro, olha o que eu vou te falar. Os jugoslavos vão ser os melhores jogadores da NBA. É mesmo? Já são, né? Você já viu o Luka Doncic jogar? Não vi. Não viu, né? Vê um jogo dele pra você ver. O Jokic. E por quê? Tem escola forte de Pô, basquete? eles né? jogam bem, pô. Aí jogando contra gente que joga bem, vai melhorando. Que da hora. E como é que você crava assim na sua cabeça, tipo, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer? Bom, primeiro você tem que ter talento, não é que tem talento, você tem que gostar do negócio, primeiro. Porque criança adora chutar bola, né? E eu era uma criança, mesmo jogando basquete, eu era uma criança grande, que acredita no negócio de chutar bola, de fazer gol, entendeu? Eu nem pensava em basquete, imagina que eu ia pensar em basquete. E aí você vira alguma coisa diferente. E aí a tua prioridade aumenta. Porque é muito louco, né? Porque você pra ver, uma carreira de um atleta, de um esportista, começa muito cedo, né? Você começou com quantos anos? Foi com 13 anos. Com 13 anos, você tomou uma decisão que caminhou com você até os... Você se aposentou aos 45, certo? Isso. Até os 45. 32 anos joguei. E acho que é muito louco, porque você para pra ver uma pessoa de um adulto normal da sociedade, que não é um atleta, alguma coisa, não tem uma decisão que você toma aos 13 anos que talvez caminhe com você por tanto tempo, com Não tanta tem. importância, né? Não tem. Isso é muito doido, né? doido, Tipo, é bem um doido. adolescente cravou que o homem de 65 anos colhe até hoje, né? Isso. Isso é muito forte, cara. Isso é uma coisa que você falou pra mim que eu não tinha pensado ainda. E eu vou começar a falar isso na minha palestra. Aí, ó. Você que for ver a palestra do Oscar. Porque é muito doido de atleta isso, né? Sim. Você pode pensar que um menino... Você falou, um menino bate uma bola aos 13 anos... Quer fazer gol, entendeu? Chuta a bola no gol, quer ver a bola entrar na rede. E eu era assim também. Até que apareceu o Zezão, né? O Zezão era meu professor de educação física, imagina. Que aí meu pai foi lá e falou com ele. E aí ele falou assim, Oscar, olha, eu sou o técnico da unidade de vizinhança. Você podia passar lá um dia, de repente você gosta de basquete. Aí eu fui. Ele falou, que dia que é? Eu falei pra ele, né? Que dia que é? Ele falou, é todo dia. Falei, pô, já gostei mais, né? Todo dia. Cheguei lá, o técnico da minha categoria era um cara que fazia esses exercícios assim que eu odiava fazer. Ele botava assim uma fila de pedrinha no chão, eu tinha que ir driblando a bola com a mão, pegando a pedrinha com a outra. Pra mim era um terror esse exercício. Aí ele mudava o exercício. Ele botava a mesma cordinha, ele botava umas cordinhas numas cadeiras, que eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha batendo bola. Caramba. Aí um dia eu tava arremessando a bola, ele falou, cara, você tá vendo a cesta? Eu falei, não. Levanta a bola. Agora eu tô vendo. Arremessa assim. Eu falei, pô, eu não posso arremessar assim. Aí ele me perguntou por quê. Eu falei, porque assim eu não vou acertar nenhuma.
Aí ele falou a frase mais importante da minha carreira: começa certo que um dia você vai acertar muitas. Olha, o cara era um japonês, cara. E você, muito cedo você já era meio cravado como um dos melhores jogadores brasileiros de basquete. A fama da mão santa, cestinha e tudo mais. Mas eu queria entender um pouquinho disso. Como um técnico pega um jogador que é bom e melhora ele? Qual que é a importância de um técnico com sua habilidade, sua capacidade? Fundamentos. Porque você, para jogar basquete, primeiro você tem que saber os fundamentos, né? Que são muito mais do que 3 fundamentos. Né? Tem o arremesso, tem passar por baixo da cordinha, pegar a pedrinha. E isso faz com que você queira melhorar. E como é que eu vou melhorar? Aí o técnico entra nessa parada. Ele que tem que dizer para você o que fazer. E eu tive a sorte, né, de ter grandes técnicos, sobretudo o Zezão, né, que era o técnico da unidade de vizinhança e a gente adorava ele. E o Miura, um japonês, cara, que me falou a frase mais importante da minha carreira: começa certo que um dia você vai acertar muitas. Laurindo Miura é o nome dele. E como é que era pra você já... Já faleceram os dois, né? Mais pro meio de carreira, que você já estava mais estabelecido essa relação com o técnico? Porque é uma coisa que rapaz, tem técnicos que você não gosta mesmo, entendeu? Mas tem técnicos que você se apaixona por ele. O Tainovich era assim. Era amor e ódio, o Tainovich. Então, eu mais amava ele do que odiava, né? Que eu queria ser melhor jogador. E ele gostava muito do Jack Sikma. Já ouviu falar do Jack Sikma? Não. Então, era um pivô do Milwaukee. Uhum. E ele fazia um movimento que era ao contrário do que os pivôs fazem. Ele pegava a bola no pivô, em vez de ele virar como os outros fazem, ele virava por dentro e ficava de frente para a defesa. E ficava muito mais fácil de jogar, né? E ele adorava isso. Aí ele me ensinou. Olha, Oscar, você faz assim, pá. O dia que eu fiz no jogo, cara, eu olho no banco, ele dando soco no ar. Bravo, Oscar! E isso é tipo de coisa que você... Não é que você agradece a ele, você, porra... Você pode dar um beijo nele. Porque deve ser muito louco, né? Porque o esporte foi mudando muito conforme você foi envelhecendo. Então, propostas de jogos devem ter mudado muito. Você começou a carreira, não tinha cesta de 3 pontos. Não tinha. Então, até mesmo muda a estratégia, muda coisa. Muda tudo, cara. E aí você vê um técnico virar pra você que é brabo e fala: não, Oscar, agora você vai pra cá. Porque tem... Eu sei que, por exemplo, no futebol que eu acompanho mais, tem jogador que para de jogar porque muda de coisa, de posição. Tem muito disso, né, Léo? De jogador que às vezes pega um técnico que parece que anula ele. Que isso, cara. Por mudar de posição, por botar em um outro lugar. E acho que deve ter uma coisa comigo de humildade. Isso aí. Porque eu sempre gostei muito de ouvir meus técnicos. Sabia que eles eram importantes na minha vida porque são eles que me fazem melhorar. Entendeu? Se eu fazia o meu treino lá, é porque eu sabia que eles gostavam também. E aí eu treinei até acabar minha carreira. Mas era bom, hein? O moleque indo embora. Eu falei: você tá indo embora? Eu tô cansado. Eu falei: tá bom. Vou arremessar 100 pra você, amanhã você vai estar melhor. O cara ia embora. Pô, será que ele falou isso mesmo? Pô, e devia ser também intimidador pros moleques, né? E a outra coisa que eu não falei, que você precisa ouvir. Nesse negócio de fazer as 20 seguidas, quando eu fazia a 20ª, eu continuava. Né? Para ver quanto seria o meu recorde. É nada. Até quantas você foi? 90. Seguidas? Sem errar. De quantos? 90. Eu não de fazia. 3? Quando eu errava, eu parava. Parei, porque errei. Caraca. 90 de 3, sem errar. E o Olívia passando bola para mim, né? O Olívia é um amigão. E o time do Flamengo todo sentado no chão. Caralho. Quer dizer, estão pedindo para tomar bronca, né? Tá em 60. Falei: porra, eu tô aqui fazendo meu rabo para vocês ficarem aí contando as minhas bolas. Porque devia ser... Porque eu até entendo que deve ser muito louco, né? Tá jogando com o Oscar, fazendo... Eu nunca dei bola para isso, não. Nunca dei bola. Às vezes eu não sei o tamanho que eu tenho.
Isso pra mim é o mais... Isso pra mim acho que é o mais impressionante pra mim é isso, cara. Isso. É o nível de humildade. Essa foi minha carreira. Lutando contra ou a favor daquilo que as pessoas achavam que eu tinha. Então, porra, tem umas cestas que eu fiz em fim de jogo, cara. Nossa Senhora. Você não acredita como é que eu fiz. Tem um do Corinthians que a gente foi pra prorrogação que você não tem ideia. Como é que foi? Eu fui de tabela. Eu peguei a bola, acabando o jogo, mandei pra cima, sem saber onde eu tava. E a bola entrou. Que foda. E aquela da Rússia não entrou. Pô, brincadeira. Tem uma... Entrando aqui na nossa reta final, o querido Alface mandou uma aqui que acho que é muito boa também. Qual foi o jogo mais difícil da sua carreira, assim? O Pan-Americano. Foi o do Pan-Americano mesmo, no final? Pan-Americano. Esse foi o mais difícil. De todos, assim? A gente sabia que o time deles era imbatível, ou quase imbatível, e a gente tava lá para cumprir tabela. Quando a gente ganhou, meu amigo, nós ganhamos desses caras aí. Você acha que esse pensamento, ele te libera, às vezes? Libera. De estar, tipo... Claro que libera. Porque você, quando tá jogando um time, assim, que você acha muito forte, para ganhar não é fácil. E a gente começou a desafiar os jogadores também. O cara que eu marcava, pegava na bola, dava 3 metros de distância. Falei, ó, Estados Unidos inteiro tá te vendo livre. Cagão, cagão, cagão. Em português ou em inglês? Em inglês. Em inglês. O cara sabia tudo que eu tava falando. Caralho. E o Marcel e o Cadum também fizeram a mesma coisa. Então vocês jogaram meio que livre de amarra, né? Não tem... Cara, vamos pra... Não bola pra nada. Aí começamos a meter bola. Porra, paraíso, né? Puta, deve ser incrível. É incrível mesmo. É uma coisa assim que eu não sei explicar. Quando você mete bola que você acha que não vai meter. E quando é o contrário? Eu tava vendo do... O contrário é você abrir a perna. Eu tava vendo do Mundial, do Sírio. Começou com os caras abrindo uma vantagem Sim. considerável. Era pra eles terem ganho aquilo lá. Como é que é a cabeça sua quando tá, tipo, rapaz, 14 pontos de imagina, diferença? Não tem o que explicar. Quando você tá dentro, porra, você não tem o que explicar. Quando você tá fora, aí que você tem que explicar. Porque eu lembro quando eu jogava handball, eu lembro de olhar placar, tipo assim, puta, um prêmio de 3 bolas. Cara, você liga Você foca no jogo. Se eu ficar pensando no placar, você começa a entrar uma ansiedade maior. É isso né? mesmo. E aquele time do Sírio, cara, começava de 90. Eu, Marcelo e o Marquinho. Aí o Marquinho saía puto nas calças porque fez só 25. E aí esse time te mandou pra Itália, né? Foi o... Esse título que me mandou pra Itália. Que foda. Você vê, tudo que você faz, conta. Tudo que você faz, conta. E esse é o bonito do esporte, cara. Bonito. É a homenagem que tem pra esse time lá no Clube Sírio. Que é tem um cantinho ali, eu sei até onde fica. Atrás da tabela. Tem homenagem, você já vi já. Já vi. E legal demais ver isso, assim. E legal você ir lá e ver. Né? Sim. Quadra vazia, você está lá para fazer seus arremessos e ver aquilo. Isso é muito legal mesmo ver. Que homenagem tá lá até hoje pra você. Exato. Tem um outro aqui, que é o querido... Essa que eu pergunto eu vou fazer, mas já peço desculpas pro Brasil e pro Oscar, tá? Mas eu preciso muito fazer aqui. Que é o querido Jonathan Val. Ele perguntou pro Oscar Schmidt se o Oscar Schmidt já assistiu anime de basquete. Como? Aí, ó, pronto. Eu falo pra vocês pararem com isso. Você sabe o que é um anime, Oscar? Não sei. É desenho japonês. Ah, não vi. Nunca viu nenhum desenho. Porque desenho japonês, primeiro que não presta. Pô, não tem, Concordo. não tem aquele amor da Disney, não tem. É isso. É tudo pá, e ele parece que não acaba nunca. Já ouviu falar do tal de Naruto? Já ouvi falar. Nunca veja. Nunca, não perde seu tempo com isso daí. Não Que é vou uma... ver. Mas tem o desenho japonês. Eu vejo os da Disney, que são muito melhores. Mas tem um muito bom mesmo de basquete, chama Slam Dunk. Slam Dunk. É muito bom. Por incrível que pareça. Esse é o único que eu posso elogiar, esse daí é legal. Ah, é? Esse daí saiu nos anos 90, divertidíssimo. O autor, ele tem uma paixão por
por basquete, muito grande basquete. mesmo. Então ele desenha os detalhezinhos de cada tênis de cada jogador. Cada jogador é baseado num jogador da NBA famoso. Esse daí já passa... Naruto passa longe, tá, Oscar? Eu sei. Se um dia te falarem disso, ó... Eu sei. Meu filho queria ver um dia, eu falei, não vai ver Naruto. Aí, ó. Aí peguei um Pedagogia. desenho da Disney e botei lá, veja esse aqui, que aqui você aprende alguma coisa. E pra terminar aqui, ó, o queridíssimo Calm Music mandou pra gente. Qual conselho você daria para um jovem que tá ingressando no mundo do basquete agora e tem a pretensão de se tornar um jogador? Vai treinar, pô. Vai treinar. Não tem outro conselho melhor que vai treinar. Porque é o que te faz jogar bem. E eu entendi isso cedo. Com 13 anos eu entendi. O Miura falou tudo aquilo lá que eu precisava saber. E agora eu vou fazer o que ele disse. Oscar, quero falar aqui que foi um prazer imenso. Cadê ele? Minha canetinha eu guardei aqui, ó. Trouxe aqui, ó, uma bola. Você quer que eu assine essa bola? Pra você assinar, pra gente colocar no nosso cenário. Boa, bota aqui. Trazer aqui, ó. Você aprendeu cedo, hein? Essa... Que eu fazia diferente. Sabe os ovos de Páscoa? Sei. Pô. Aquela coisinha que vem... Sei. Pô, aquela é legal também. Mas é frágil, né? Não, você bota a bola lá, ela fica. Fica? Esse daqui, sabe do que é? Não. Esse é de chutar a bola de rugby. Jura? De kicker, é. Puta que pariu, hein? Esse aqui eu gosto, fica legal no... Essa é uma bela ideia também. É. Branco? Acho que funciona, não funciona? Será? Quer fazer o teste? Edson. É. Funciona. Pô. Ué. Essa aqui... Se fosse preta, combinava mais. Ah, mas fica... Diferente. Pô, Oscar. Falar pra você que foi um prazer Foi mesmo. imenso estar aqui. Foi um jogo grande da minha carreira aqui. Jura? Poder pegar... Pô, como eu falei, pra mim... Você entrevistou o Pelé, caralho. Pô, mas eu entrevistei o Oscar do futebol e agora entrevistei o Pelé do basquete. Então, pra mim é um prazer imenso poder botar mais esse nome na carreira. Pra gente que é jornalista, acho que pra quem é atleta, são os grandes jogos que fazem a carreira de vocês, são os grandes momentos, as grandes vitórias. E às vezes pra gente que é jornalista são as grandes entrevistas, as grandes conversas. E hoje pra mim foi uma dessas. Porra, obrigado, cara. E tô falando aqui não só em meu nome, mas também o nome da minha família. Meus tios, quando souberam que eu ia estar falando com você, pô... Puta que pariu, Oscar! E lembrar de todas as vezes que a gente conversou, falou, então pra mim foi uma experiência muito grande. Prazer enorme estar com você aqui. Saúde pra você, meu velho. Obrigado, pra você viu? também. Vida longa, Oscar. Vida longa. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu.